Agora sim. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, nós estamos aqui em mais uma aula do ANC, aula de número 16. Nós vamos falar hoje sobre escolha das emoções, um assunto que tem muito a ver com a escala das motivações que a gente tem visto durante todo o curso, né? Todas essas aulas que a gente tem tido. E a gente agora fez a mudança, então, para segunda, às 8h30. Espero que tenha ficado um pouco melhor, né? Menos correria no sábado. O pessoal queria ir para a balada, então pediram para mim mudar para esse dia. Eu não queria, só porque eles pediram, porque eles queriam ir para balada. Todas essas mulheres que estão aqui queriam ir para balada. Isso já que fique registrado. Então, pessoal, a gente vai fazer uma aula hoje bem... para quem é a primeira vez, às vezes, acho que é o caso da Franciele e... eu não sei quem é a Tati que está lá embaixo. Mas, assim, as aulas eu gosto que seja bem participativa, por isso que eu até peço para que a câmera fique ligada, senão eu fico aqui falando, às vezes não sei nem se vocês estão me acompanhando ou não, e fica aquele monólogo meio vazio, né? Então, sempre que possível, interajam bastante, porque é isso que faz a aula ser rica. Até o pessoal que, quando assiste depois, eles comentam exatamente isso, né? Que o bacana é participar, porque primeiro que a gente consegue interagir, perguntar um para o outro, então não tenham, assim, vergonha nem medo de fazer qualquer pergunta, por mais básica que seja, até porque alguns é a primeira vez que estão aqui, né? Existem já nossas piadas internas também, então talvez seja feita uma ou outra, aí vocês não vão entender, depois podem perguntar, tá ok? É importante também para se entrosar, né? Então nós vamos falar sobre hoje a escolha das emoções, e eu tenho aqui uma apresentação, como sempre, né, para compartilhar com vocês. Deixa eu só fazer uma mudancinha rapidinha aqui. Isso, e agora estamos prontos para apresentar. Estão vendo a apresentação, pessoal? Conseguem me enxergar aí? Perfeito, então. Então vamos lá. Só essa vídeo que eu estava nas aulas, tá? O que eu quero dizer é o vídeo que eu fiz para poder Não dá para ouvir você, não. Ah, beleza. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Sim? Perfeito. Aquela era a apresentação do Trackers antes, quando eu ia das aulas, então, como eu disse, eu não mexi nessa aula, que eu queria que ela fosse exatamente como era a antiga, tá? Para que vocês pudessem ver. E esse vídeo ali, ele vai ter uma coisinha que a gente vai ver no final, eu tirei ali da sequência para que vocês pudessem acompanhar. Mas quando a gente fala de escolha das emoções, às vezes é difícil a gente entender o que a gente quer, o que eu quero dizer, porque a gente não para, às vezes, para pensar em que nós temos que escolher as emoções que a gente tem durante o dia. Não é típico e nem normal para o pessoal do Ocidente, principalmente, estar atento, às vezes, para as emoções que você tem durante o dia. E isso a gente pode ver até mesmo refletido nas crianças. As crianças, elas não são educadas também para ter esse tipo de, às vezes, percepção da emoção que está sendo sentida naquele momento. Porque quando a gente é pequeno, principalmente, a gente tem geralmente duas emoções, né? Felicidade e raiva. E como às vezes não ensinam para a gente a diferença, a gente cresce acreditando que tudo é alegre e feliz ou tudo é raiva e triste, né? Por isso que, de novo, né, a gente cita aquele filme Divertidamente, que é fantástico, por quê? Porque lá ele traz exatamente a divisão das emoções e mostra, né, durante todo o enredo do filme, como é importante a gente utilizar todas elas e saber exatamente para que elas servem, né? O filme lá mostra exatamente que a tristeza ela era subestimada, e chega um momento em que a tristeza ela precisa, talvez, até fazer o resgate de todas as outras emoções, né? Então, isso é muito bacana. Então, o filme vai falando sobre isso, e eu recomendo sempre que vocês assistam e reassistam, porque toda vez que eu assisto, às vezes, com o Miguel, eu percebo coisas novas que eu tinha deixado. Por quê? Porque o meu estado de espírito está diferente, né? Então, logo, as emoções que eu tenho sentindo e que são importantes no filme, para mim, também são diferentes. Então, é legal a gente sempre fazer essa releitura. Mas escolha das emoções é um assunto que é muito interessante, principalmente pela questão das artes marciais que eu já pratiquei, e lá a gente sempre está num estado de escolher o que a gente está sentindo. Porque diferente de outro lugar, você tem a possibilidade lá de se defrontar fisicamente com uma outra pessoa. E não é brigar, é uma luta, né? De você estar ali frente a uma outra pessoa, você olhar para ela e você saber que por mais que seja seu amigo, por mais que seja legal, por mais que seja gente boa,
ou até mesmo o contrário, né? Você não nutre bons sentimentos, você não gosta da pessoa, você não foi com a cara dela, mas você sabe que naquele momento você vai se defrontar fisicamente com aquela pessoa. Então, isso eu acho que é algo muito legal das artes marciais exatamente por isso. Porque ela possibilita você se estudar de uma maneira que talvez em outros lugares você não consiga. Porque geralmente os nossos embates, eles são psicológicos ou argumentativos, né? Você geralmente vai discutir com uma pessoa. Mas, salvo, né, as pessoas mais normais, você nunca vai entrar em vias de fato, né? Que é ir lá e socar outra pessoa na cara, dar um chute, e depois ainda, no final, você tem que olhar para aquela pessoa, você tendo batido ou, né, levado mais, apertar a mão dela e tá tudo normal. Alguém costuma praticar isso aí no dia a dia, em casa, alguma coisa assim? Eu espero e creio que não, né? Então, as artes marciais trazem esses exemplos que são fantásticos para a gente, né? E é por isso até que eu escolhi para o Miguel, para que ele pudesse fazer artes marciais o quanto antes. Por quê? Porque eu já gostaria que ele pudesse, desde agora, né, ir exercitando isso. E lá agora as crianças não lutam, né, pela idade deles, mas tem uma luta lá que é uma lutinha de espada, com esses macarrão de piscina, sabe? Então lá, sim, ele tem que aprender a perder, ele tem que aprender que o outro fez ponto, ele tem que aprender que é normal perder, que também é normal ganhar. E também tem que utilizar técnicas, né? Por exemplo, o Miguel, numa luta, ele sabia que tinha que tocar no outro oponente. Ninguém falou para ele que ele não podia jogar a espada no outro. O que ele fez? Ele, para marcar ponto, pegou e jogou. Quer dizer, ele daquela idade já começou a se utilizar de algumas regras que não foram impostas para poder ganhar. E aí cabe depois a gente, como pai, chegar e fazer toda, né, um acompanhamento dizendo, olha, aquilo ali você poderia fazer, mas talvez não fosse mais legal. Vocês entenderam? Então tem tudo isso. Às vezes sai de lá meio assim, não ganhei, não sei o que, você tem que ir lá e conversar. Então é muito legal que a gente, desde criança, a gente comece já a ter essa questão, né, de mostrar para as crianças ou para as pessoas mais novas que existem emoções diferentes durante o dia e que nós vamos sentindo. Uma das coisas que eu queria ter feito, mas não consegui implementar, até porque também não senti muita necessidade, é o pote da emoção lá, né? A criança vai escrevendo durante o dia qual é a emoção que ela sente mais e ela vai colocando dentro de um potinho. E vocês, como adultos, que a gente não foi treinado para isso, então a gente está no mesmo nível, é uma das coisas que eu já recomendo vocês fazerem depois dessa aula, tá? Ter o potinho da emoção. O potinho da emoção, o que é? Se você tiver paciência para fazer, você vai ver que é muito legal. Porque você vai escrevendo a emoção que você está tendo naquele momento mais latente e você vai jogando lá. Aí pode ser no final do dia, ou no final, às vezes, de algumas semanas, ou de um mês, sei lá, um tempo que você determinar, você vai lá e começa a verificar e faz uma contagem, né, da emoção mais latente durante aquele período de tempo. Parece que é bobeira, gente, mas é uma fonte investigativa muito boa para que vocês saibam exatamente, assim, né, como vocês se sentem e qual é geralmente a emoção que é mais latente no dia a dia de vocês. Mas quando a gente fala de artes marciais, tinha uma história que me acompanha desde a infância, né, lá com meus padrinhos que eram japoneses e tal, e eles às vezes me falavam de alguns livros para mim, e um dia me contaram uma história bem legal, que é essa história que deve estar aparecendo para vocês aí, que ela contava que um velho samurai japonês, ele já estava assim, era um general, que já tinha vencido muitas coisas, tá? E ele foi então atrás de um mestre para entender o que era o céu e o inferno, tá? Então, ele vai em busca do monge, que dizem para ele que é assim, o monge que mais poderia ajudá-lo, né? O monge zen mais assim, que tinha mais conhecimento. E com isso, ele busca então uma entrevista com esse monge, até que depois de muito tempo ele consegue. E as pessoas que estão interagindo essa conversa explicam para o monge que ele está em busca exatamente disso, de fazer com que ele entenda, né, o que é o céu e o inferno. Quando o monge olha para ele, ele diz exatamente isso, né, que está escrito aqui, ó, não passa de um rústico. Eu nem vou desperdiçar meu tempo com gente da tua laia, né? E aí o monge, esse samurai, ele se sente atacado na própria honra dele, né? Ele tem um acesso de fúria, e nesse mesmo momento ele vai sacando a espada da bainha e coloca contra o pescoço desse monge. E ele diz, né, ó, eu podia te matar por você ter me tratado assim, né? Aí o monge olha calmamente para ele e fala, ó, isso é o inferno. E aí o samurai, ele cai em si e fala exatamente assim, né? Ele fica espantado, né, pelo que o mestre diz e por ter entendido que era o inferno.
E aí ele se acalma e ele coloca de novo a espada na bainha, ele faz uma reverência e agradece o monge, né? Pelo ensinamento sem muitas palavras, mas com um exemplo prático. E nisso o monge olha para ele e fala, né? Isso é o céu. Vocês conseguem entender, pessoal, como que é fantástico, né? Essa questão aqui de a gente poder ver, né, praticamente o que é isso. E eu pergunto para vocês, quantos de vocês já passaram, às vezes, por isso, né? Vocês estão ali, às vezes, numa situação e, do nada, vocês se enraivecem com ela e, de repente, vocês acabam fazendo uma bobeira, assim, né? Ou agindo de uma maneira que vocês não gostariam. É normal isso acontecer com vocês? Espera aí que eu estou procurando vocês nas câmeras aqui, não estou encontrando, tá? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Ah, tá. Porque sumiu todo mundo aqui e eu não estou conseguindo encontrar vocês. Mas já pararam para pensar nisso? O quantas vezes você, por um ato simples, que uma pessoa, alguma coisa te diz, você acaba quase que, vamos dizer assim, não matando no sentido literal, mas atacando aquela pessoa com tudo que você tem, com toda a energia que você tem, e você nem entende, às vezes, o porquê. E quantas vezes depois disso acontecer, às vezes até quando a pessoa já se foi, já foi embora dali, você talvez pararia para pensar e falaria assim, né? Poxa, eu acho que não era bem aquilo que eu queria, né, que tivesse acontecido. Então, isso eu percebo que é muito normal no nosso dia a dia. Porque às vezes você simplesmente está no estado de paz, você procura alguém que talvez ache que vai resolver os seus problemas, e de repente aquela pessoa não tem a solução, e ela se torna um problema. Então, esse buscar alguém que você às vezes acredita que tem a solução é exatamente criar expectativas demais em cima de uma outra pessoa. Porque no final a resposta estava dentro do próprio samurai, vocês entendem? Então, quer dizer, ele não precisava às vezes apelar para uma outra pessoa. Ele mesmo talvez conhecesse, né, a verdade que ele estava buscando. Mas é uma história que sempre, às vezes, quando eu tô para perder a paciência, eu lembro, exatamente porque faz a gente pensar. E se talvez ele não tivesse se controlado e tivesse matado esse monge? Por quanto tempo esse inferno que ele se colocou perduraria, né? Por quanto tempo isso duraria? E não teria mais volta. Então, às vezes, a gente vai até um momento em que a gente consegue voltar, mas muitas vezes também a gente vai além, né? Assim, num ponto que a gente não consegue mais voltar. E é aí que a gente percebe que o quanto é bom a gente saber escolher as emoções, né, que a gente está sentindo. Vocês costumam pensar nas emoções que vocês estão sentindo durante o dia? Se eu perguntar para vocês qual a emoção que vocês estão sentindo agora, vocês sabem o que vocês estão sentindo? Só falta fazer monotonia, cara. Aí eu tô ferrado. Eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção nisso. E, inclusive, nessa questão do céu e inferno, eu percebo que eu tinha muito disso no trânsito. Eu ainda tenho um pouquinho, sabe? Nunca aconteceu nada demais, mas eu já me coloquei em situações de risco, digamos assim, sem pensar no momento. Alguém que fecha você, alguém que vira sem dar seta, às vezes aquilo ali me tirava do meu basal, assim, de paciência, e aí começa a se transformar quase numa rixazinha boba, sabe? Tipo, não vou deixar, se quiser virar errado, vai ter que bater no carro, sabe? De passar encarando, xingando, tipo, meio quase chamando a pessoa para briga, e não é o meu perfil. E assim, aí quando você assiste às vezes o noticiário, você vê que algumas situações como Coisa pode essa, acontecer, né? às vezes a pessoa desce do carro armada, tipo, atira, sabe? Acontecem várias Sim. tragédias, sendo que é uma coisa que não vai modificar em nada, não vai Vocês somar em devem, nada na vida da gente, né? vocês devem até ter visto que eu publiquei esses tempos atrás, até no perfil da Trackers, um cara com uma Hilux passando por cima do carro do outro, né? Aquilo ali, visivelmente, assim, o cara tinha fechado ele, o cara da Hilux, daí ele parou, fechou o cara da Hilux, o cara da Hilux com muita raiva, querendo sair, chegou no seu limite e passou com o carro por cima do outro, né? Então, para você ver o que a gente pode fazer. E talvez se fosse a pessoa na frente, ele passaria por cima também, né?
E o trânsito eu acho que é o que mais nos deixa sensível, assim, principalmente quando você está na rodovia, por exemplo, para mim mesmo é difícil ver o cara, às vezes, ultrapassando numa faixa contínua. Aí eu vejo que ele não vai segurar, ele não vai conseguir passar e eu tenho que segurar, ou seja, ele tomou a atitude, né, de passar, não deu conta e aí está me colocando em risco. A minha vontade, às vezes, é continuar na minha e falar assim, que se dane, mas daí eu tenho que lembrar, né, que na via contrária está vindo um cara que não tem nada a ver com a situação. E você imagina, depois de acontecer um acidente, você ser o causador do acidente, porque daí já não é mais ele, né? Porque, infelizmente, você tem ali a chance de você dar uma reduzida e o cara entrar. Então, acho que esse é um exemplo muito bom, porque quando a gente vai para o trânsito, a gente se torna pessoas, assim, extremamente louconas, né? Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Vocês estão com uma cara de todo mundo de muito tranquilo. Então tá, então assim, é sempre bom a gente ter essas histórias, né, porque elas nos trazem talvez, nesses momentos em que a gente está com mais raiva, é muito mais fácil a gente acessar elas, do que às vezes acessar toda a nossa bagagem mental lá para poder decidir da melhor forma. Mas o trânsito é uma coisa muito clássica que a gente faz isso, né? Pensa, se alguém te fecha, a melhor situação, a melhor escolha das emoções é se tranquilize e deixa o cara embora. Mas o nosso ego diz o quê? Não, vamos para cima, vamos fechar também, vamos buzinar, vamos mostrar o dedo, sei lá, vamos fazer alguma coisa. Por quê? Você quer demonstrar que você está insatisfeito. E eu não sei por que o trânsito ocorre tanto isso, sabe? Teria que ser feito um estudo assim de anos, porque parece que ali a gente volta ao nosso estado primitivo, né? É muito engraçado. Mas existe uma outra história também muito legal, que além da força fala do ego, porque é uma história parecida com essa, em que um general, né, ele queria demonstrar para o seu... havia uma batalha muito grande, e ele queria demonstrar para o seu exército que ele era muito bom, né? E ele estava já com a roupa de general dele, só que aquilo só não bastava para ele. O que ele fez? Ele pegou todas as medalhas que ele tinha, tudo que ele tinha ganho muitas medalhas, era muito condecorado, e ele colocou aquilo tudo na roupa dele e foi para a batalha. O que aconteceu? Quando ele começou a ir, né, contra o seu oponente, aquilo pesou tanto que ele não conseguia quase se movimentar no campo de batalha. E foi ali, então, que ele começou a perder a batalha. Porque como ele não conseguia se movimentar, ele não conseguia se defender, né? E não se defendendo, logo ele morreu, enquanto todo o outro exército conseguiu avançar e ele já ficou para trás logo no começo. Então isso demonstra também que não é só a nossa força, mas também o nosso ego que interfere nas nossas escolhas. Quando você pega tudo aquilo que você é, e numa discussão às vezes acontece muito isso, né? Você sabe com quem você está falando? Quando você utiliza essa palavra, você sabe com quem você está falando, você já está pegando todas essas condecorações e colocando no seu corpo, e indo para a batalha, esperando que só pelo brilho das condecorações e das medalhas, o inimigo ele recue. E nem sempre é o que vai acontecer. Vocês talvez aqui saibam disso. Nós temos médicos, advogados, pessoas que são muito sensíveis a isso, né? Eu estava conversando com um colega meu e ele estava falando sobre a empresa dele. Ele falou assim, a gente contratou uma menina lá e ela é advogada. E eu estava com um problema de inadimplência. E só de ela colocar assim, assessoria jurídica e o número da OAB dela, o valor que ele tinha lá, que era, vamos dizer assim, hipoteticamente de 20 mil, caiu para R$1.000. Por quê? Você entendeu? É uma condecoração, é uma coisa assim que você vai para a batalha já com e coloca isso. Isso não é ruim. Mas quando você se coloca demais e você só confia nas suas medalhas, pode ser um problema. Porque você nunca sabe quem está do outro lado. No próprio trânsito, né? Vamos imaginar lá que você xingou, fechou alguém e aí virou aquela rinha. O cara para, você nunca sabe quem que é. Pode ser uma pessoa normal como você, pode ser o pior bandido que você encontrou na história e pode ser também alguém que talvez tenha uma autoridade muito grande que aí começa todo um problema. Você entendeu? Porque os egos não vão cessar simplesmente ali. E aí se não cessa? E aí se começa aquele bate-boca e você fala assim, você sabe quem eu sou? E o cara fala, eu não sei, mas eu sou, sei lá, o juiz não sei do que, não sei da onde. E aí, como é que você reage? Não sei, mas eu sou comandante do BOP, sei lá o quê. Não sei, eu sou o chefe do tráfico, não sei da onde. E aí, como é que você reage? Então, quer dizer, às vezes, até porque não vai fazer diferença nenhuma na vida da gente, é melhor a gente escolher a melhor emoção, que é estar em paz. Basicamente, acho que a melhor emoção que a gente tem que escolher é sempre estar em paz. Não tem, assim, muito mais da gente escolher do que isso. Então, essa história, exatamente, ela nos ensina isso, né? Que nós agimos assim pelas nossas emoções. Mas será que seria possível viver sem as emoções? Eu acho que isso que eu já mostrei para vocês. Quem sabe quem é esse cara aqui? As minhas nerdices, né?
A Lia está falando, mas a gente não ouviu, mas é ela pelo lado Spock. Star Trek, né? Ou seja, eu reassisti a série toda, e eu devo ter comentado com vocês outras aulas, e é fantástico como você consegue ver como é que o mundo seria pela lógica, né? Simplesmente pela lógica sem emoção nenhuma. Também não é legal. Por quê? Porque tem coisas que são práticas. Até estava assistindo uma série, depois a gente vai fazer umas aulas sobre ética e moral, e mostra muito isso. Essa série que eu estava vendo agora, a Atypical, que eu também recomendei que vocês pudessem, né, assistir, que é bem bacana, ela mostra isso. O rapaz lá chega um momento em que ele tem um espectro de autismo, certo? Então, para ele é muito preto no branco, assim. Então, quando começam a trazer alguns conceitos morais, como a história do trem, né? Você está num trem e tem uma pessoa que você conhece e tem 5 pessoas que você não conhece. O que você faz? Você puxa a alavanca para o lado para o cara matar a pessoa que você conhece ou que você não conhece? Ele simplesmente responde, mata o meu amigo. Porque uma morte é muito melhor do que 5. Só que se eu perguntar isso para vocês é totalmente diferente. Por quê? Existe uma série de emoções inseridas ali. Porque às vezes aquele pode ser o seu melhor amigo e você joga o trem para cima dele, a família dele vai querer saber o que aconteceu. Por que você jogou na frente do seu amigo? Ué, porque era uma pessoa. Pô, mas tinha 5 pessoas do outro lado que você não conhecia. E a gente vai mais fundo, né, quando a gente vai falando sobre essa história do trem, porque a gente pode falar, e se fossem 5 bandidos? 5 pessoas condenadas à morte ou porque cometeram um crime hediondo. Então a gente vai trabalhar isso numa outra aula e vai ser bem bacana. Mas eu acho que eu sempre gosto de trazer o Spock aqui, por quê? Porque ele, como um vulcano, né, que seria uma outra raça distinta dos seres humanos de um outro planeta, eles treinam para somente utilizar a razão e a lógica. Isso é muito bom em aspectos práticos, mas torna muito difícil a convivência, por quê? Porque no nível de amizade e relacionamento, a gente não consegue utilizar só a nossa lógica. A gente tem que principalmente utilizar a nossa intuição. Por exemplo, aqui na aula, eu preciso às vezes ver o rostinho de vocês aí na câmera, por quê? Porque é muito mais fácil para mim entender como a aula está fluindo. E vocês não estão me dizendo nada às vezes, mas simplesmente pela fisionomia de vocês, eu consigo captar as emoções que estão aí no ar e eu consigo saber se eu tenho que dar uma pausa, se eu tenho que perguntar e tudo mais. Vocês entendem como agir somente pela lógica seria muito complicado? E por isso que a gente não deve fazer isso. Mas a gente não pode ser também somente emoção, né? Senão nossa história vira o quê? Uma novela mexicana, né? E que todo mundo quer saber os capítulos, por quê? Novela mexicana vende, pessoal, porque é dramalhão, né? Como quase todas as novelas. As pessoas gostam de ver o sofrimento, gostam de ver as pessoas sofrendo por amor. E se tu for perceber, tanto nos livros quanto nas histórias que a gente lê sobre romance, sempre existe sofrimento. Talvez por isso que a gente, quando vai se apaixonar por alguém, a gente procura aquela pessoa que exatamente talvez faça a gente sofrer no começo. É incrível, né? Eu já comentei várias vezes, né, que a gente é treinado por um amor romântico dos livros de Romeu e Julieta. E Romeu e Julieta é a pior história de amor que eu já vi na face da Terra. Por quê? Porque, assim, eles só fizeram escolhas porque eles sabiam que não podia dar certo. Eles só se apaixonaram, eu acho, porque eles sabiam que não podiam ficar juntos. E quase todo o amor, quase o romantismo que nós temos no Ocidente, ele é pautado nisso, né? A gente sempre ama aquilo que é impossível ter. E aquilo que é possível ter, eu costumo brincar com a galera, né? A gente chama de amigo ou amiga, né? Que era talvez a pessoa que mais se adequasse a você e talvez, assim, você pudesse ser extremamente feliz com ela, por quê? Porque ela te traz paz, te traz companheirismo, te traz complemento. E aí o que você costuma fazer? Pegar a galera, né, que exatamente faz você sofrer demais. Então, por isso que a gente não pode ser tão emoção, mas não pode ser tanta lógica. A gente sempre tem que estar num balanço muito interessante sobre as duas coisas, porque senão a gente perde o foco. Então, as pessoas não são perturbadas por coisas, mas pela interpretação que elas fazem dos fatos. Isso aqui, vocês perceberam que essa aula é quase um apanhado de tudo que a gente quase já viu agora relacionado à emoção, né? Porque aqui a gente percebe que é o seguinte, você nunca vai ser infeliz pelo que as pessoas fazem de você, mas é o que você faz sobre o que você faz com aquilo, né? Você sempre tem a opção de, como no trânsito, correr atrás da pessoa e aí sim se expor a um risco, porque geralmente quando você está a fim de dar o revide no trânsito é porque você saiu ileso. Ninguém que bate o carro no outro e está lá parado vai tentar revidar, né? Mas a pessoa que está tudo bem, ela tem, né, essa característica de querer revidar.
Então, quer dizer, quando eu consigo, mesmo sendo atingido por uma emoção negativa, parar, respirar e estar ainda de posse da minha emoção, isso é o melhor. Por quê? Porque significa que é como uma água de um rio, né? A pedra foi jogada lá, ela fez aquelas ondulações, mas você vê a água jogando a pedrinha para fora de novo, dizendo vai tomar naquele lugar. Você não vê, né? E logo a água tem aquelas ondulações e ela fica tranquila de novo. Você imagina se ela quisesse revidar? Né? Ela ia ficar lá se agitando, não ia conseguir. Isso ia trazer, né? Vocês entendem? Ia ser uma aflição tremenda. Então, por que a gente faz isso com a gente? Às vezes a pedra vem, ela ondula, acabou. Né? Então, se o cara me fechou, deixa ir embora. Você não sabe, às vezes, porque ele está com pressa, o cara está no dia difícil. Eu sempre lembro daquele filme Dia de Fúria. Vocês já assistiram? Quem não assistiu é um filme antigo, mas assistam. É com Michael Douglas, 1996, 98. Mas conta a história de um cara normal, que ele está com problemas de um fim de relacionamento. E aí ele tem um emprego também que está dando no saco dele. E aí um dia ele se vê num bairro e o cara vai meio que para cima dele, ele revida, consegue pegar as armas do cara e aí ele toca o louco na cidade, como diz. Né? Simplesmente o filme é fantástico, porque mostra exatamente onde a gente pode chegar quando a gente não consegue mais lidar com as nossas emoções. Então eu recomendo que vocês assistam e que nunca passem por um dia de fúria, porque é maluco o negócio, tá? O cara é capaz de fazer... E ele é uma pessoa normal, uma pessoa que você vai ver, ele tá assim no começo do filme, camiseta social, calça social frisada, pra vocês verem, sapatinho combinando e tudo mais. Né? É um tiozinho que você olhava assim e falava assim, isso não dá nada, mas no final do filme você consegue ver no que ele se transforma. Então isso é muito legal. Então não é o que acontece com as pessoas que definem elas, né? Mas é como elas reagem. Aqui eu aproveito para trazer uma história que talvez você já tenha ouvido falar, que é a história da banca de jornal. É uma história que, quando eu aprendi, fez total sentido para mim, porque ela diz o seguinte: toda manhã o cara ia e comprava o jornal, e sempre era tratado muito mal pelo jornaleiro. Né? E teve um dia que teve um colega dele que veio passar um tempo com ele, e ele sempre comprava esse jornal no café da manhã, os dois foram juntos, né? Esse cara que sempre comprava o jornal e o amigo dele. Chegando na banca de jornal, ele perguntou, você tem jornal hoje? Aí o jornalista já fala, cara, aqui é uma banca de jornal, o que vai ter aqui, a não ser jornal para vender? Claro que tem, tá aí na sua frente. Ah, legal, qual é o preço? Ele fala, cara, você compra o jornal aqui faz pelo menos uns 10 anos, é impossível que você não saiba o preço. Dá uma olhada, né? Tá aí na sua frente também. Daí o cara falou assim, mas as notícias são boas? Ele, eu vou saber, eu sou pago para vender o jornal, não para te dizer o resumo. Quer dizer, aquele tratamento fantástico, né? E o amigo dele fala, cara, isso é sempre assim? Ele falou, não, ele é desse jeito, ele sempre me trata assim e tal. E o cara sai meio sorrindo com o jornal na mão, né? Ele fala, mas você não fica bravo, cara? Você não fica chateado? Ele fala, claro, você não pensa em revidar? Você vai deixar o cara te tratando assim? Ele fala, vou, porque não é ele que me manda, é eu que mando em mim dos meus sentimentos, né? A partir do momento que eu ficar bravo com ele, eu vou estar deixando ele no controle. E aí perdeu o sentido de tudo. Pergunta a vocês. Será que sendo tratados assim a gente teria essa, né, essa convicção de eu estou no controle, estou fazendo certo? Vocês conseguiriam ter isso? Vocês, quando são enfrentados e talvez até mesmo assim tratados de uma maneira ruim, vocês conseguem ter esse sangue frio para continuar no controle da situação? Comentem. Estão muito quietinhos. Dificilmente. Hã? Dificilmente. Dificilmente. Porque não é do estado natural do ser humano, tá? A gente quer sempre pro revide, porque quando a gente tem o nosso ego atacado, lembram que isso para nós representa uma morte do nosso estado atual, né? E ninguém quer morrer, todo mundo quer sobreviver. No estado de sobrevivência, o que a gente costuma fazer? Ou a gente corre, ou a gente ataca. Né? Então a gente para de estar no comando. Então a gente tem que buscar ser um pouco mais altivo quando a gente fala das nossas emoções. A gente tem que buscar escolher melhor aquilo que nós estamos sentindo. E é difícil, principalmente quando nós estamos num relacionamento. Seja ele com um amigo, mas principalmente com o nosso par, né? Com aquela pessoa que a gente escolheu para ficar para sempre. Por quê? Existe uma coisa nas escolhas de emoções que ela é terrível. Geralmente eu trato muito bem alguém que eu não conheço, mas escolho às vezes as piores emoções para entregar com quem eu convivo todos os dias. Já pararam para pensar nisso? Tem uma história daquele pastor Cláudio Duarte, né? Se eu não me engano é o nome dele, que eu acho fantástico. Ele conta que um dia ele foi levar a esposa dele no salão.
E ela falou assim, vamos ali, e deixou ele no salão. Você vem me buscar? Ele falou assim, olha, eu estou muito ocupado, mas então você me liga exatamente no horário que você estiver terminando e eu venho. E ela ligou. E ele deu ainda uns 10 minutinhos para sair do lugar que ele estava. Chegando lá, ela estava na porta do salão ainda e conversando, assim, com a porta, com o pé encostado na porta e papapá, e ele buzinou e ela espera um pouquinho. Esse espera um pouquinho virou 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos. E disse que ele ficou possesso, porque ele tinha muita coisa para fazer e ele não acreditava, né? Que ela tinha ligado para ele e ainda estava ali na porta do salão e não ia embora, não ia embora. E aí ele chegou e ele sempre tem aquela coisa, né, muito legal do humor dele. Ele falou, Deus, o que eu faço agora, né? Pô, a mulher vai chegar aqui, eu vou, nossa, com 2 pés junto nela, né? E ele disse que chega um momento que ele fala assim, trata como se você não a conhecesse. O que você faria se tu não conhecesse ela? E eu pergunto para vocês, o que vocês fariam se vocês não conhecessem uma pessoa nessa situação? Vocês iam chegar já gritando com a pessoa e falando tudo que vocês queriam? Qual seria geralmente o tratamento? Pô, que legal, né? Você terminou, que bom que você tá aqui, tá tudo bem, e aí como é que foi o corte? Olha, tá bonita, não sei o que, tal. E foi assim que ele tratou ela. Foi super difícil, né? Mas às vezes eu pego essa história para mim, principalmente quando a gente tá tratando com relacionamento com amigos ou pessoas que a gente tem mais próxima, pai, mãe, né? Também é uma coisa muito interessante. Porque às vezes eu penso isso, né? Pô, se eu não conhecesse essa pessoa, eu não ia às vezes querer vomitar tudo que tá aqui. Eu ia respirar e tentar ser mais educado possível, porque é isso que a gente faz quando a gente não conhece alguém. E por que carga da água, quando a gente conhece muito bem uma pessoa, a gente faz o contrário? A gente chega lá e já chega moendo. Porque nós acreditamos que quem nos ama sempre vai nos perdoar. Só que talvez chegue um momento, um dia, né, que a gotinha de água esteja ali no seu limite, e aí o que acontece? Transborda. E aí talvez não tenha mais volta. Então é uma das coisas que nós temos que pensar quando nós estamos agindo e explorando as nossas emoções para aquele momento, né? E todo mundo sabe quando está perto de transbordar. As pessoas podem dizer assim, ah, mas eu não sabia que ia acontecer naquele momento. Não, você sabe, porque a gente consegue também intuir isso nas pessoas, né? Graças a Deus nós fomos dotados com uma intuição muito grande para entender o que está à nossa volta. Se você tiver o mínimo de consciência e o mínimo de atenção no seu relacionamento com as pessoas, você sabe quando aquilo está para transbordar e você vai saber que tem que dar uma atenção especial às emoções que você está escolhendo e também, e não é só escolher, né? Mas as emoções que eu estou transmitindo para o outro. Isso também é muito importante, né? Mas, posso te então, interromper um pouquinho? Pode sim, fica à vontade. Muito obrigada. Então, na verdade, assim, tem outra situação sobre a pessoa que a gente convive mais, assim, que é nosso familiar, nosso amigo, a gente não tratar como um estranho. Porque também a gente muitas vezes espera reciprocidade, entende? Claro. Por exemplo, assim, poxa, se você combina, igual no negócio do pastor ali, né? Se você combina, a pessoa sabe o que você está esperando, ficar ali meia hora, 20 minutos conversando, olhando para sua cara, vendo você ali, tipo, não é só porque você não tem medo de perder e sabe que vai amar sempre, mas também porque não teve o respeito que você esperava, entende? Então não é só porque a gente não trata as pessoas só porque a gente sabe que o amor do pai, da mãe, do filho, sei lá, não acabaria assim tão fácil. Tem a questão do que a gente espera, que às vezes a gente não recebe de volta, e também tem a questão do histórico que acompanha aquele comportamento, que acompanha, né? Não é assim. Sim, e você vazio, chegou num ponto né? fantástico. Você chegou num ponto fantástico. Porque, assim, a gente tende a... Quando eu falo assim, vamos pensar numa pessoa que eu não conheço e vou tratar ela assim. Eu não deixaria de dizer que eu fiquei chateado. Né? Mas como que eu diria isso? Seria talvez totalmente diferente da maneira que eu diria se eu não pensasse assim. Você entende? Essa é a escolha. Não é eu deixar de falar, mas é a forma que eu vou falar. Eu digo até que assim, nunca é o que eu digo, mas sempre é como eu digo. Vocês entendem? Porque assim, tem situações que acontecem até aqui em casa, até mesmo na trilha, até mesmo talvez entre eu e vocês, em algum momento da trilha, que vocês vão perceber que eu falo, olha, eu acho que as coisas deveriam ser dessa forma, assim, eu não fiquei muito contente com esse resultado.
Mas, assim, o que eu gostaria sempre de estar no controle é de nunca chegar e, sabe, já chegar batendo. Até porque quando você já chega batendo, o teu argumento já acabou. Aquela pessoa, se não souber escolher também as emoções, o que ela vai fazer? Ela vai vir pro revide. E aí vai chegar um momento que você nem sabe mais o porquê você está brigando. Você só sabe que você tem que vencer. E esse que é o grande problema. Então, acho que é bem o que você falou. Assim, tá perfeito a sua colocação. Tem todo um histórico de reciprocidade. E você falou uma palavra muito bacana que é respeito, né? E assim, exatamente esse respeito ele tem que continuar, porque o bem ele não pode cessar por causa do mal, você entende? É isso que é difícil pra gente como ser humano, às vezes, entender. A gente acha que quando o bem cessa pra gente, a gente deveria pagar com o mal também, né? E aí você ter esse estado de espírito de, peraí, ó, pô, seu cabelo tá muito legal, tá muito bacana e tal, viu? Olha só tem uma coisinha que eu não achei muito legal, tá? Se a gente puder, assim, fazer um acordo, né, um contrato entre nós. A próxima vez, como hoje eu tô muito corrido, é um negócio que tá acontecendo e tal, se você puder realmente me chamar a hora que tiver tudo ok, eu sei que talvez você estava até saindo, você estava com uma boa intenção, a moça do salão chamou e tal, mas é porque realmente está muito corrido para mim, e talvez no outro momento eu não tenha a capacidade, entendeu, de te tratar tão bem como eu estou tratando agora. Então, com muito respeito, eu estou pedindo para que você da próxima vez cumpra, né, com essa... É super difícil. Sabe por quê? Porque quando a gente não briga com outra pessoa, sabe o que talvez não tenha do outro lado? Comprometimento na mudança. Porque não marca, né? Só que uma coisa que eu aprendi muito legal com o vice-diretor da cooperativa que eu trabalhava é que eu nunca vi ele mandando ninguém. Eu sempre, até quando ele estava bravo, ele pedia as coisas. Ele nunca falava, vai lá e faz isso. Ele falava, você pode fazer isso para mim agora? Porque é importante e seria legal para a gente poder resolver esse problema e tal. Por mais que se fosse culpado, ele não mandava, né? E um dia eu questionei, ele falou, pô, né, eu sempre percebi que você não manda, né? E você poderia, até pela tua hierarquia aqui, pelo cargo que você ocupa e tudo mais. Ele falou que aí que tá, né, cara? Quando eu mando é autoridade, quando eu peço é o comprometimento. Se o cara for comprometido, ele vai fazer. E eu sei que ele não vai errar de novo. Se eu mandar, ele vai fazer porque eu tô mandando, ele não vai entender o porquê ele tá fazendo. E aí eu vou ter que gritar com ele várias vezes. Se for para me gritar com ele várias vezes, é melhor mandar ele embora, né? Porque eu não quero ser o vilão da história, nem preciso ser, exatamente por isso que eu tô nesse cargo. Eu tô aqui para gerenciar as pessoas e fazer com que elas se comprometam com o trabalho. Quer dizer, foi uma lição para mim muito legal de escolha de emoções. Porque às vezes, principalmente quando a gente está num cargo, numa hierarquia, é muito mais fácil a gente querer, né, escolher a pior emoção. Por quê? Ela vai né, a pessoa às vezes não tem nem como reclamar. Então é muito bacana essa tua colocação, Gisele. Parabéns, nota 2. Eu não sei se cabe o comentário, mas me fez pensar que isso tem muito da expectativa que a gente coloca na ação da outra pessoa. A gente sempre julga a outra pessoa esperando que ela haja da mesma forma como a gente agiria. E às vezes não tem só uma forma de agir numa determinada situação. E no calor da emoção, às vezes a gente não enxerga isso. Talvez isso também colabore para essa disfunção. Que é a história que a gente escuta da banca de jornal. Quer dizer, era muito mais fácil o cara agir de maneira ácida e com raiva do cara. Mas você imagina, talvez a banca de jornal fosse do lado da casa do cara. Se ele brigasse com o cara, ele ia ter que dar uma volta enorme para comprar o jornal, né? Hoje a gente nem precisa comprar jornal, né? A gente acessa ali o G1, sei lá, alguma coisa, a gente vai naquela época que da história precisava. E eu já pensei nisso também, né? Às vezes até isso, né? Você vai brigar e você depende às vezes do serviço daquele cara, você gosta e tudo mais e tal. E aí, como é que fica, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter esse controle. E entender que exatamente como a gente falou às vezes na outra aula, né? A gente às vezes não quer dar o nosso melhor, né? O que é o melhor de nós, porque a gente tem medo de não receber na mesma moeda. Só que isso não deveria ser uma preocupação nossa, deveria ser uma preocupação do outro. É igual no relacionamento. Imagina se você está no relacionamento e se por algum motivo você fica sempre guardando as fichas ali, não coloca tudo. Aí chega no momento, né, no all-in lá, você está com aquele monte de ficha e o cara já não tem nada, nem para ir para o all-in. Por quê? Porque ele deu tudo dele, você não deu nada. Só que aí você ganhou o jogo, mas e daí? Valeu a pena se você está separado da pessoa, do seu amigo? Isso digo tudo, até mesmo no trabalho, né? Eu não vou dar tudo de mim lá porque eu não gosto muito das condições. Se você não gosta, vai embora e crie condições melhores. Procure um emprego que te dá condições melhores. Ah, eu não estou satisfeito com o salário. Você não está preso àquele local, né? Você depende dele, mas
Às vezes, até tem uma frase que eu tenho escutado muito, que o que te enriquece não é o trabalho, mas é o que você faz depois do seu trabalho. É o trabalho depois do trabalho, né? Se eu não estou satisfeito com isso, o que eu vou fazer, então, para não ficar satisfeito? Né? Então, todas essas coisas que a gente tem que estar no controle de tudo, a gente tem sempre que estar no controle. Porque senão a gente vai fazer parte da estratégia de alguém, fazendo parte da estratégia de alguém, lembrem, né? Nem sempre o papel que aquela pessoa reservou para você é o melhor. Então, isso que a gente sempre tem que tomar cuidado. Então, de uma maneira prática depois, eu quero que vocês no final da aula, depois, quando tiverem um tempo, uma epifania aí, listem quais são as situações que vocês têm que aprender a lidar. E, se necessário, escrevam elas bem grandes no lugar para ver, sabe? Geralmente eu escrevia atrás do quadro que estava na pessoa que eu estava atendendo lá na TI. Porque daí, quando eu percebia que eu ia virar um porco-espinho, eu olhava e falava, opa, calma que tá tudo tranquilo, você pediu, né? E lembrem que quando a gente costuma também a querer trabalhar as nossas emoções, parece que o mundo vai mandando mais pessoas difíceis ainda para te testar, né? Porque aquela coisa, não tem aprendizado que não tenha teste. E talvez até procure umas pessoas difíceis aí para lidar durante uma semana, para que você possa exatamente treinar, né? A Monge Tenzi Palmo fala muito disso, né? E eu já falei isso para vocês, é como na trilha. Às vezes as pessoas vão na trilha, principalmente no Poder do Agora, elas estão procurando melhorar como ser humano. Então é mais fácil a gente lidar com elas, né? Mas conforme a gente vai convivendo com elas, a gente vai percebendo outros aspectos que talvez que não ficaram presentes na primeira vez. E por isso que é tão importante a gente repetir aquilo. Vocês entenderam? É um aprendizado. Às vezes, quando tem um malvado favorito, se você sabe que pode ser difícil, pega aquela pessoa e caminha com ela. Tenta entender o porquê que escolha as emoções que você está tendo a partir daquela pessoa. Porque é o que eu falo, né? A busca do equilíbrio. Se apertar demais, arrebenta. Se deixar muito frouxo, não funciona. Então é isso que nós temos que buscar. Porque no final, pessoal, como que um lutador vence uma luta? Vence aquele que está mais preparado, aquele que está mais treinado, e principalmente aquele que escolhe bem as suas emoções. Porque se eu estou lutando, eu estou no embate com outra pessoa, estou vivendo e eu não consigo escolher bem as minhas emoções, o que acontece? Eu me perco. Quantos de vocês já discutiram e não sabiam depois como voltar atrás? Porque falaram demais. Será que não aconteceu? Todo mundo já aconteceu? Levanta a mãozinha aí. Discutiu e aí de repente, tipo, puta cara, nossa, falei um negócio que eu sei que era para destruir e mandei lá, né, tipo a bomba de Hiroshima e Nagasaki e agora não tem mais o que fazer. Posso pedir desculpa 1 milhão de vezes e já era. Ou seja, você perdeu a luta. E talvez no começo você até tivesse razão, mas agora não importa mais, né? E às vezes você brigou, sei lá, porque achou uma calcinha no registro ou tinha uma toalha em cima da cama. Coisas clássicas de uma casa, né? Que a gente já deveria ter aprendido a se acostumar. Faz parte do ser humano. E aí? Ou porque o colega, sei lá, diminuiu o ar do 21 para 20. São por causa dessas coisas que a gente acaba brigando com os outros. Não é porque a gente quer mudar o mundo, é porque simplesmente foi mudado algo pequeno perto da gente e a gente não está afim, né? Porque aquilo nos define de certa forma. Então nós temos que sempre tomar cuidado com isso. Deixa eu só ligar aqui a bateria do notebook, peraí. Pronto, reenergizados. Rodon, então nós temos sempre... Oi, pode falar. Cheguei atrasado, mas foi a hora que eu consegui. Legal. É o seguinte, a gente também tem que pensar quando a gente não está esperando a pessoa chegar no carro e fica ali 15, 20 minutos esperando. A gente tem que pensar também numa hipótese. Se eu fosse aquela pessoa que estava fazendo o outro esperar lá fora, como que eu iria chegar lá no carro e entrar meia hora atrasado? Bem lembrado, bem lembrado. Existem duas ou mais maneiras dessa pessoa chegar lá no carro e 20, 30, 40 minutos atrasado, fazendo a outra esperar. Uma é com indiferença, outra é com agressividade ainda, Sim, já e chegou. outra é o luto. Por que você parou aqui no sol? E outra é na humildade. Se eu chegar, meu amor, desculpa, ou desculpa o atraso, me perdi, é diferente de quando você chega no lugar, você tem a culpa de estar fazendo
ter aquela situação e você chega com diferença, com agressividade, né? Então, a maneira com que você encara essa situação também conta muito, né? Na reação do outro. Isso é legal. Porque, às vezes, a pessoa já chega na agressividade para não dar espaço para o outro falar. Defesa, né? Por defesa. E é legal porque também, assim, a gente sempre está se colocando como... até agora, a nossa narrativa veio de encontro assim. A gente é a vítima do ato. Mas quando eu sou o causador, o responsável da ação, sim. Depois que eu fiz, qual é a minha postura? Como vai ser a minha reação? Então, é exatamente isso. Se o outro reclamar, será que ele não está na razão dele? Será que daí eu vou também, por birra, chegar lá e também ir com os dois pés juntos? Será que não é hora de falar, cara, olha, realmente, me desculpa, eu não tinha previsto. Você me chamou e, assim, ela costuma falar e eu achei que ela ia ficar chateada. Eu não queria chatear você também. Vocês entendem? Então, é sempre se colocar em todos os papéis. Né? Sempre se colocar em todas as situações, em todas as reações. Eu acho que cabe bem aqui aquela frase que você falou numa das aulas, cada um tem que cuidar da sua vida. A gente até brinca com essa frase, mas quando você olha para ti assim, e começa a se colocar na posição do outro, às vezes você entende e lida melhor com a situação. Então, eu percebo que diariamente ali nos atendimentos, eu me deparo com pessoas difíceis. Às vezes você dá um bom dia, a pessoa já olha e fala, bom dia por quê? E às vezes, então, até aconteceu agora, a semana passada, um paciente com problema com álcool, e ele foi procurar atendimento por uma outra coisa, mas paciente bem complicado e tal, e conforme eu fui fazendo algumas perguntas, eu percebi que ele foi ficando um pouco mais agressivo, né? E isso já aconteceu outras vezes, e às vezes eu me colocava naquela posição assim, nossa, o paciente veio aqui, está querendo ajuda, mas está sendo agressivo comigo, eu não tenho que aguentar isso. E aí, às vezes, eu começava a revidar, a falar um pouco mais alto, então, quando eu via o desrespeito, eu tentava sempre me colocar um pouquinho acima. E aí, agora, eu comecei, sei lá, a gente vai melhorando, né? Eu pensei, poxa, o paciente tem um problema de saúde, ele não está conseguindo parar de beber, isso deve ser extremamente difícil para ele está com a saúde toda debilitada. Se eu apertar demais agora e me impor demais agora, eu vou perder o vínculo com ele e eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. E qual é o meu papel hoje? É ajudá-la. Então, quando eu percebo que a situação está me tirando um pouco do eixo, que eu vejo que a minha paciência vai acabar, às vezes eu respiro e prefiro ficar em silêncio, esperando a emoção acalmar um pouquinho, para daí sim eu tomar uma atitude. Eu percebo que isso tem tido muito mais resultado ultimamente. Que às vezes é o melhor a se fazer, né? A gente cessa com o que está incomodando, e quando a gente começa a revidar, a gente prolonga, né? Então, é mais ou menos assim, vamos imaginar que eu estou quase sendo nocauteado na luta, né? Só que toda hora eu levanto para demonstrar que eu sou forte, tipo o Rocky Balboa. Pode ser que no final dê bom, mas pode ser que a possibilidade é maior que dê ruim, né? E aí eu tô todo estourado e o cara ganhou do mesmo jeito. Quer dizer, assim, eu sabia que talvez já era o meu momento de parar de jogar toalha. A gente tem que saber qual é o momento, entendeu? Às vezes é melhor perder uma luta agora e se preparar para a próxima, e aí ir bem, do que querer ganhar sempre e não passar dessa luta, entendeu? A gente tem muito também essa questão do herói, né? Que o herói ele tem que ir para a batalha e sempre vencer. Mas até mesmo entre os generais antigos, e principalmente chineses, ele falava, né? É melhor um tolo vivo do que um herói morto. Porque o tolo vivo pode se transformar num grande herói, né? Ou num grande general. Mas o tolo que morreu, né? Sei lá, afinal, o herói que morreu pela sua vaidade, ele não consegue mais ir para a batalha. Né? A gente precisa que o mundo progrida, não que nem tanto de heróis assim. Só que a gente sempre falou agora da raiva. Oi, pode falar, Jean. Não, eu ia falar, é igual quando a gente quer chegar perto da cachoeira no rapel. Você fala assim, eu vou até gostar. Você ficar vivo, exato. E às vezes eu até falo isso, né? Eu prefiro que o cara vá embora chateado comigo, dizendo, pô, o cara é chato, eu fui lá, não pode usar bermuda, não pode usar camuflado. Chegar perto do buraco. Teve um cara que foi na Via Expressa e falou esses dias, pô, eu tô com uma lista de coisas aqui, não pode usar camuflado, não pode usar bermuda, eu nem queria ir mais e tal.
Só que, ó, esses dias mesmo no Rapel da Fox, o pessoal viu. Eu tava mexendo numa fita, 5 minutos depois eu fui mexer na mesma fita e tinha uma dessas lagartas, daquela de espinhos lá, uma das mais perigosas que tem. Se alguém tocasse ali com a perna ou com o braço, já era. Ia ter que chamar, sei lá, 1 milhão de coisas para tentar salvar o cara. E aí? Então é melhor eu ser chato e preservar a vida do que, né, ser o cara legalzão que deixa fazer tudo e aí, de repente, o cara vai tirar a selfie, a última selfie da vida dele, né? Porque ele foi lá no topo da cachoeira. Mas a gente falou muito da raiva até agora. E quando a nossa emoção geralmente é o medo? Tem uma parte do Harry Potter que eu vou mostrar aqui do filme para vocês, vai demorar uns 3 minutinhos, que eu acho fantástica. Porque eles ensinaram para as crianças... A J.K. Rowling, de certa maneira, ela trouxe uma ferramenta para as crianças se desenvolverem com seus medos, que é fantástico. Eu vou mostrar para vocês aqui. Me digam só se vocês estão ouvindo o áudio daí, tá? Intrigante, não é? O áudio do filme, não. Alguém aqui se arrisca a adivinhar o que tem aí dentro? É um bicho-papão. Muito bom, Sr. Thomas. E alguém pode dizer qual a aparência de um bicho-papão? Ninguém sabe. Quando foi que ela chegou? O bicho-papão é um transformista. Ele assume a forma daquilo que uma pessoa mais teme na vida. Isso faz com que sejam tão assustadores. Isso. Por sorte, há um feitiço bem simples para repelir um bicho-papão. Vamos praticá-lo agora. Sem as varinhas, por favor. Eu não estou ouvindo nada, Dom. Repitam. Estão ouvindo? Ridículos. Ridículo. Eu não. Os outros estão ouvindo ou ninguém está ouvindo? Vocês estão nada? ouvindo? O resto da galera tá. Eu ouço. Estamos ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui. A gente está no celular. Oi? Vai daí. Você está no celular. Deixa eu ver se tem alguma... Será que é por isso? Eu acho que está tudo certo aqui. Eu vou deixar meu telefone perto da caixinha para ver se vocês conseguem ouvir, tá? Muito bom. Um pouco mais alto e mais claro. Ouçam. Ridículos. Ridículos! Essa aula é que é ridícula. Mas esta foi a parte fácil. Sabem, só o encantamento não é suficiente. O que realmente acaba com o bicho-papão é o riso. Precisam forçá-lo a assumir uma forma que achem realmente engraçada. Eu vou explicar. Neville, pode vir aqui, por favor? Venha, não se acanhe, venha. Venha. Olá. Neville, o que é que mais o assusta? Professor Snape. Mais alto. O professor Snape. O professor Snape. Assusta todo mundo. E eu acho que você mora com a sua avó. Moro, mas não quero que o bicho-papão se transforme nela. Não. Pode deixar. Pense nas roupas que ela usa. Só nas roupas, com clareza. Pense nelas. Ela usa uma bolsa vermelha. Não precisa falar. Desde que você veja, nós veremos. Quando eu abrir aquele guarda-roupa, eu quero que faça o seguinte. Com licença. Imagine o professor Snape com as roupas de sua avó. Pode fazer isso? Ótimo. Prepare a varinha. 1, 2, 3. Pense, Neville, pense. Ridículos! Excelente, Neville, excelente. Muito bem. Lá pra trás, Neville. Agora formem uma fila. Em fila. Eu quero que todos pensem na coisa da qual mais tem medo e a transformem em algo engraçado. Próximo. Rony. Concentre-se. Coragem. Prepare a varinha, Rony. Prepare a varinha. Ridículos! Muito bom. Vem. Mostre o que está vendo.
Mantenha o braço parado. Ridículo! Próximo! Pode vir, pode vir. Isso é maravilhoso. Muito divertido. Ridículos! Pronto, desculpem por isso. Chega por hoje. Podem pegar seus livros lá no fim da sala. A aula acabou. Obrigado. Desculpem, mas o que é bom dura pouco. Tá me ouvindo? Dom, Pessoal? Dom, quando Oi. você compartilha, não sei se você faz isso ou não, mas quando você vai compartilhar a tela, tem 2 ícones embaixo, e tem um deles que diz para deixar o vídeos e áudio mais claros, assim, quando você vai compartilhar vídeo e áudio. Não sei se você fez isso, mas isso ajuda a deixar contínuo, assim, sabe? Tá. Vocês conseguiram ouvir? Preciso que eu passe de novo? Tá? Então, para... Não, foi bom, só estava meio picadinho, assim, mas não sei, mas deu para ver, sim. Perfeito. Agora eu vi que tinha mesmo ali. Obrigado. Até para o Jandro eu mandei o vídeo lá, tá, Jandro? Depois para você poder olhar e tal. Agora deixa eu voltar para vocês aqui, peraí. Então, eu achei bacana isso aqui, porque mostra, né, um pouquinho do que a gente... Assim, achei muito legal porque demonstra para as crianças, né, o modo de lidar com seus medos. E estava lá no livro, e estava no filme, né? E às vezes a gente nem deu muita bola para isso, mas exatamente isso. Às vezes a gente tem que lidar com uma emoção que é o medo. E o medo ele também é complicado. Por quê? Porque ele tira a gente totalmente da nossa razão. Vocês podem perceber ali que existia uma grande receio das crianças em olhar para dentro daquilo e ver. E a gente tem que acostumar elas a lidar com isso também. E a gente também tem. E eu vejo isso acontecendo muito num lugar. A gente tem a caixa do bicho-papão na Trackers, tá? Vocês sabem o que é? Rapel. Rapel é a caixa do bicho-papão. Eu até vou escrever lá assim, contém 12 bichos-papão aqui dentro. Porque a gente percebe muito isso. Tem gente que é tranquilo, igual vocês viram no vídeo. Fica de frente pro medo e não tá nem aí. Tipo assim, ridículos e vamos para lá e vamos descer. Por isso que eu digo, rapel é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. Porque você lida exatamente com o medo real, que é o medo de cair, despencar e morrer. Né? É diferente dos outros medos que você... É como eu falei da luta, né? Em nenhum outro lugar talvez você consiga se colocar num ponto de tanto medo quanto você estar num rapel. Porque é ali que você realmente vai, né? Tipo, ó, eu vou descer, eu vou ficar de costas, eu vou virar e pode acontecer isso e aquilo. Então, é exatamente isso que a gente faz ali em cima, né? É quase como se o professor Lupin está mostrando ali e falando para vocês, ó, não, relaxa, vamos assim, não, ó, vamos mais enérgico, pensa nisso e vamos naquele jeito. E também, a gente também tem que saber, quando está escolhendo as emoções, qual é o momento de parar. Existem medos que a gente não consegue lidar naquele momento. É necessário um pouco mais de tempo. E vocês já devem ter visto momentos em que eu cheguei para a pessoa e falei assim, cara, beleza, volta porque hoje não é teu dia. Não vamos descer hoje, vamos deixar para um outro dia e tal. Porque agora... Por quê? Porque assim como o looping, eu percebo que o que vai aparecer não tem nada a ver com rapel. É algo muito mais profundo. Existem pessoas que carregam medos que são fáceis de trabalhar, existem outras que carregam medos que, às vezes, extrapolam o que é normal para todo mundo. Então, a gente, na escolha das emoções, tem que saber como, recebendo a ação do medo, quando eu devo tornar aquilo ridículo e eu posso avançar, e eu tentando ajudar alguém, ou estando na situação de ver alguém com medo, né, e tendo que agir, escolher as emoções, saber também quando não é o momento de eu continuar. Então, é isso que faz também que os nossos relacionamentos, eles avancem, e avancem muito bem, né? Às vezes, a gente está numa cultura que o impossível é tão buscado, né, que a gente acha que todo mundo que tem medo tem que perder seu medo, e não é assim. Eu faço tudo que é possível para que a pessoa perca o medo de ir para a trilha, de noite, escuro e tudo mais. Até a gamificação do Trackers que a gente fez, que para você se tornar um panda, tem que ter a trilha, o desafio, o rapel e a noturna, foi feito para isso. Por quê? Se você minimamente fazer somente essa trilha, né, de busca, você vai ter passado por tudo. Eu sei que o teu medo de altura você vai ter se confrontado,
O seu medo de escuro você se confrontou, né? O seu medo de caminhar num desafio e fazer algo que seja difícil para você, você confrontou também. E na trilha do poder de agora, o seu medo de se conectar com outras pessoas que você não conheça, você também passou. Então, lidar com os medos também é uma coisa importante quando a gente está aprendendo a lidar com as nossas emoções. Eu acho que se vocês lembrarem, principalmente do primeiro rapel de vocês vão conseguir entender, né, o que o medo pode fazer. Porque ele simplesmente pode fazer travar tudo, né? Tem gente que não, né, não está nem aí, vai lá, se joga e está tudo certo. Então é isso que eu digo, às vezes a escolha de uma boa emoção, ela vai garantir a sua sobrevivência. Como vocês bem sabem, um dos meus maiores medos é o medo de altura. E aí é muito doido, né? Todo final de semana tem rapel, eu fico pensando, né? O Carlos de 12 anos atrás nunca estaria aqui. E olha que maluco é. Ele tá aqui e tá falando para outras pessoas, viu? Vai que é tranquilo. Ah, tô com medo. Tô com medo também, relaxa. Vamos para baixo. Ah, mas para onde que eu vou? Para baixo? Não tem outro caminho. Pega e desce, né? Então, quer dizer, a cura que eu encontro para o outro é a cura que reforça a minha cura. Vocês entendem? A Ana me entregou um papel muito legal quando a gente se conheceu, que dizia assim, o amor que adoece é o amor que cura. O medo que adoece é o medo que também te cura. Então, todas as emoções que nós sentimos, elas têm a dose de veneno e a dose de antídoto. Depende de como a gente vai utilizá-las, né? Mas, em 2015, eu fui fazer um curso na Patagônia. Alguns de vocês já devem saber, eu devo ter falado isso aí em alguma parte do Trekkers. E esse daí sou eu fazendo já rapel numa geleira. Aqui eu já estou a uns 3.000 metros. Eu me lembro que quando eu estava indo para a fase de formatura aqui, que era exatamente subir uma montanha de 3.500 metros. E o pessoal falou para mim que eu ia ter que subir em 12 pontas. 12 pontas, para quem não sabe, é quando você utiliza aqueles ganchos da frente da bota, os pinos da frente. Ou seja, eu vou estar subindo uma parede exatamente como eu estava aqui. Só que isso a quase 3.500 metros de altura. E eu me lembrava que na noite anterior, eu fiquei pensando em N desculpas diferentes para não ir. Por quê? Eu ficava pensando, você imagina se eu caio de 3.200 metros, 3.400, 3.500? O que vai estar me segurando lá embaixo? Nada. E eu vou cair, eu vou morrer. E só a possibilidade de pensar nisso, eu já tinha subido outras montanhas, me apavorava a um ponto de eu não querer mais a montanha de formatura. Eu tinha colocado para mim que no refúgio eu ia chegar e ia pegar uma gripe, por exemplo. E eu não ia poder ir. Olha como que é maluco a nossa cabeça quando a gente está agindo pelo medo. Eu comentei isso com um instrutor que era muito gente boa. Eu falei, cara, eu tenho um maior medo de altura, não sei se eu vou conseguir fazer a formatura. Ele falou, não tem problema. Amanhã eu vou conseguir te ajudar e você vai ser uma das peças principais do nosso treinamento. Existia no outro dia técnica de resgate em gretas. Sabem o que são gretas, pessoal? Gretas são os buracos no gelo. Aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo esse buraco aqui? É uma greta, isso aqui é uma greta. Ou seja, é um buraco que aparece no meio da geleira e eu nunca sei qual é o final dele, não sei para onde ele vai. Tá? Geralmente lá embaixo vai correr um rio subterrâneo por baixo da geleira e eu não sei para onde ele vai. Então, o principal problema e a principal maneira de se morrer numa montanha de neve, uma montanha de gelo, é caindo numa greta. Então, no dia do treinamento, os outros instrutores das outras empresas tinham pego assim, esses sacos de ráfia, eles enchiam com gelo para dar até uns 60, 80 quilos de gelo lá dentro, eles amarravam esse saco bem amarrado, jogavam na greta e os caras resgatavam. E aquilo já era bem impressionante, porque você pegava aquele sacão de gelo que parecia um ser humano e jogava, né? Eles até às vezes desenhavam, ficava quase igual um corpo de ser humano ali, né? E aí, eu descobri qual seria a minha função no outro dia no treinamento. Vou mostrar para vocês aqui agora. Vê se vocês conseguem ouvir o som ou pelo menos ver o vídeo. Tá legal? Beleza. Dom, tem uma caixa preta na minha, não sei se está aparecendo para os outros também, que está bem na frente do vídeo. Eu acho que deve ser alguma caixa de diálogo aí que você tem que arrastar para o lado ou fechar. Oi? Saiu, né? Saiu, obrigado. Eu vou voltar um pouquinho para vocês verem qual era a minha função, tá? Estava aqui a 2.500 metros. Isso é uma greta. E eu virei o saco de resgate. E mais. E aí o que eu tinha que fazer, vocês estão vendo o horizonte lá atrás, né? Olha aí que era meu trabalho desse dia. Viram que abriu o chão lá embaixo, né?
Vocês entenderam? Então, às vezes, não tem outra forma de eu aprender a lidar com os meus medos se não passar pela situação que mais eu tenho medo. E com isso eu consigo escolher as minhas emoções. Sabe o que aconteceu na primeira vez? Eu nem queria ir. Ali já era mais ou menos a segunda. Vocês viram que eu mesmo falei mais um pouquinho, fui lá, né, e gravei. A primeira eu nem gravei. Porque eu não sabia o que acontecia. Eu falei, cara, vai que eu me filmo aqui e eu morro. Quando foi lá pela 10ª vez, sabe como é que eu fazia? Eu chegava naquela borda ali, eu me jogava e queria tentar acertar com a picareta o outro lado para ver se eu ficava pendurado lá. Por quê? Porque eu estava me divertindo. Porque era seguro, porque eu sabia que não ia morrer. E também, se acontecesse, eu estava me divertindo pra caramba, né? Vamos dizer assim. Mas quer dizer, é a mesma coisa do rapel, a mesma coisa da trilha. Assim, o problema não é o medo. O problema é você ter alguma coisa que controle, que te dê segurança. Eu sempre digo que a diversão, e a Disney tem esse negócio também, né? Quando você passa muito medo, mas não acontece nada, é divertido. Olha que coisa maluca. Já pararam para pensar nisso? Montanha-russa. Eu passo muito medo. Por quê? O carrinho, sei lá, pode sair de lá. Aí ele não sai. Me diverti. Né? Todos os brinquedos no parque de diversão, ele trabalha com medo. Só que é um medo controlado, é um seguro, né, que é um risco que é controlado. Então, o medo de vocês também tem que... Oi, pode falar. Qual a diferença desse medo que a gente sente quando a gente tem segurança e sabe que a gente não está correndo risco e do medo que a gente não sabe, dos riscos, assim, não sabe que está protegido, digamos assim. Mas sabe o que acontece? Então, assim, no rapel, eu sabia que eu estava segura, eu sabia que tinha 2 cordas, eu sabia que você estava ali, eu sabia que eu não estava correndo risco, mas mesmo assim eu tive medo. É diferente, por exemplo, daquele documentário que a gente assistiu do Free Solo, daquele cara americano que estava escalando lá a montanha, sem corda, sem nada. O medo dele ali era um medo completamente diferente do medo que a gente sente ali, com 2 cordas, né? Todo seguro. É a mesma coisa que aconteceu comigo, a mesma coisa que aconteceu com você, porque assim, acho que é Alex Reynolds, se eu não me engano o nome desse escalador. Ele até é fruto de estudo, tá? Ele é fruto de estudo porque o medo dele não é igual ao nosso, tá? O cérebro dele não processa o medo como a gente. Mas ele não começou fazendo aquilo de cara. Ele foi por etapas. Provavelmente ele foi subindo ele se tornou, primeiro, ele talvez tivesse um medo de subir uma parede de 50 metros. Aí ele se tornou muito bom naquilo, até ele se tornou o melhor escalador. Até chegou um momento que ele... mas ele era muito bom na corda, né? Com corda. Exato, ele era muito entendeu? bom com corda. Ele era muito bom com corda. Só que chegou um momento que ele falou assim, eu estou me sentindo tão seguro e a minha técnica é tão boa que eu já estou num grau de maestria e de poder interior tão grande que você lembra da escala? Ele ultrapassou na escala, ele já está lá num estado de graça, vamos dizer assim. Aquilo seria o que todo humano deveria buscar. Porque assim, e é a mesma coisa no rapel. Você fez o primeiro rapel, você estava com medo, certo? Como é que foi esse rapel lá no lenhador? Geandro, comente. Diversão total. Você entendeu? Diversão como se fosse na Disney. Mas foi uma etapa, entendeu? Opa, eu desci, eu vi que não aconteceu nada. Desci mais um, não aconteceu nada. Ah, quer dizer que agora eu posso dar um pulo aqui que vai ser legal. Vou dar um pulo, opa, não aconteceu nada, olha aqui, continuo vivo. Bacana, tô me divertindo. Pô, dá medo, é muito legal, mas eu continuo viva. Ah, eu dei mais um pulão aqui, tá tudo certo. Pô, que legal e tal, né? Eu me lembro da Júlia lá. A Júlia já quis descer, gente, num freestyle. Ela desceu dando cambalhota para trás, ela desceu de ponta cabeça na tormenta. Quer dizer, o que vai assustar a Júlia a partir desse momento? No rapel. Ela vai até sentir estranha se ela descer certinho, porque ela vai falar assim, opa, isso não é o normal. Né? Mas a Júlia trabalhou também, né, na parede de escalada, ela sabe, a galera não chega lá assim dizendo, cara, eu vou fazer isso, mas conforme a cabeça da gente vai sendo treinada, a gente vai cada vez indo mais alto. Tá? Então é isso. Mas uma coisa, eu vejo assim... Você fala que eu acho que também tem pessoas, assim, talvez seja uma pessoa que tem um problema, que a pessoa é viciada nessa sensação do... Eu tenho um amigo meu que ele parece que a pessoa cada vez está buscando coisas mais desafiadoras, porque o medo para ela é como se fosse um vício, tipo assim, é meio que a pessoa se vicia na sensação de risco de vida, assim. Eu tenho um amigo meu que, tipo, ele começou, tudo que ele faz, ele vai de cabeça, daí ele começou andando de wake, daí, tipo, ele comprou o melhor wake, tipo, daí ele fazia manobra, fez curso, não sei o que lá, daí se machucou. Daí ele foi, agora ele salta de paraquedas naqueles wings, não sei o que lá, que aqueles sem paraquedas, sabe?
Então, tipo assim, parece que a pessoa vai se viciando e cada vez aquilo também vai ficando muito fraco e cada vez não tem... É o que a gente fala do controle, você entendeu? Por exemplo, assim, ó, eu tenho meus limites. Por exemplo, bungee jump não me chama atenção. Eu não vou lá pular de bungee jump. Por quê? Porque, sei lá, tem aquele salto do pêndulo que tá tendo bastante gente indo para o UBC. Eu faço um grupo e a gente vai para lá legal, mas eu não vou pular. Sei lá, para mim já ultrapassou, entendeu? Mas tem gente, tipo a Ana, se ela vê o salto no pêndulo, ela vai 3 vezes no dia se for necessário. Pular de paraquedas eu acho até bacana, mas não é uma coisa que eu vou querer fazer todo mês. Se eu deixar, a Ana vai todo mês pular entendeu? Então, quer dizer, são coisas diferentes, né? Cada um tem o seu nível de limite, sabe? De procurar essa sensação que você falou. Se eu pegar você lá para o rapel da mina, Adriana, e levar você de novo, você vai falar assim, é isso aí que eu tava com medo, você entendeu? Vou falar agora. Uhum. Então, eu notei isso de uma situação que aconteceu com meu filho mais velho, Vinícius, de 15 anos, com relação à inconsequência das ações, das atitudes deles. E eu percebi assim, eu até falei isso para ele, que à medida que você vai envelhecendo, vai ganhando mais idade, você começa a pensar nas possibilidades que poderiam acontecer em função da sua atitude. E isso é uma coisa que não acontece no adolescente ou no jovem adulto. Ele só pensa no prazer imediato, ele não pensa assim, 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Mas quantas isso é uma coisa que acontece com a gente, né? Você entende? Aí, assim, quantas pessoas dependem de um adolescente? Você entende? Quantas pessoas dependem de você? Quer dizer, a gente sabe, e mudou, tá? Quando o Miguel nasceu, a minha régua de aventura deu uma baixadinha. Por quê? Porque agora eu sei que eu tenho que voltar. Não é mais a minha mãe que vai ficar chorando, meu pai. É o Miguel que vai crescer sem um pai, e eu sei de todas as consequências que isso pode ter. Quer dizer, calma, Carlos, né? Tá legal, pô, você... Não, mas... Né? Deixa eu te ilustrar com uma situação que aconteceu, Pedon. O Vinícius estava brincando com uma amiguinha dele, fazendo aquelas brincadeiras de malabarismo, de um monta nas costas do outro e tenta fazer aquele giro, assim. Aí eles filmaram aquilo, eles fizeram 2 tentativas, uma deu certo e a segunda deu completamente errado. Quando eu vi o vídeo, eu entrei em desespero, porque eu pensei, essa menina pode virar o pescoço, ele pode cair em cima dela, pode estroncar o pescoço, pode morrer, e a gente não vai saber o que fazer. Mas só que isso não passou pela cabeça dele. Não passa pela cabeça dele. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo que quando a gente é adolescente, a gente sofre de um estado de demência avançada e a gente só não sabe. Não tem outra explicação. Né? Não tem medo, né? Não e com a maturidade vem a prudência, né? Exato, é isso mesmo. A gente não assim, eu fico pensando nas coisas que eu fiz quando eu era adolescente, eu nem aprontava tanto. Eu falo, cara, meu Deus do céu, né? Pra quê? Pra que eu fazia isso? A gente quer se impor, sabe? E principalmente com essa onda de TikTok, de Instagram, de Reels que a gente tem, é isso. Quem faz a coisa mais extraordinária, que eu falei, a cultura do impossível, né? Quem faz algo mais próximo do impossível é mais visto, entendeu? As pessoas não estão mais interessadas no conteúdo. O conteúdo tem que ser algo próximo do impossível. Vocês entenderam? Tanto assim, eu precisaria subir montanhas... O que vale é só a visibilidade. A visibilidade, entendeu? Porque assim, quando Mas, a gente... às vezes não é nem isso, eu acho. Às vezes é aquele segundo de bobeira. Domingo a gente fez a trilha, eu escorreguei, não sei como quebrei o braço lá, né? Beleza. Mas não machucou. Aí eu cheguei em casa, tomei banho e tal, e aí eu queria tomar uma cerveja, fui pegar um copo na pia da minha mãe, eu olhei, era muito alto, e eu não quis pegar a escada. Eu falei, vou subir no mármore da pia aqui de boa, né? Tipo, beleza. Eu subi, na hora que desceu, caiu um tombo. Tipo assim, bem feio. Eu podia ter me ralado feia ali, sabe? Bati com tudo. Tipo assim, eu tenho 33 anos nas costas, gente. É lógico que eu sabia que era perigoso, mas eu achei que não ia acontecer nada. E aconteceu. Quase quebrei o cotovelo. É isso, você entendeu? A gente, às vezes... É um momento de bobeira. Por não querer... É aquele momento que você não raciocina. Aí é a falta da razão agindo na gente, eu acho. Exato. Mas isso vem de encontro com esse próximo slide, né? O que vocês já devem ter visto, né? O discípulo pergunta para o mestre como nos tornamos sábios. Aí o mestre fala, fazendo boas escolhas.
E aí o discípulo pergunta, né? E como nós fazemos boas escolhas? Com a experiência, acrescentou o mestre. E como adquirimos experiência, né? Ele perguntou de novo, com as más escolhas. Ou seja, eu vou escolher ruim, eu vou escolher mal até o momento que eu começo a escolher bem. Isso está lá na escala das motivações. Investigação, e aí eu vou subindo até eu chegar num ponto de maestria, que é quando quase tudo que eu faço dá certo, né? O índice de insucesso ele vai diminuindo, mas do início da nossa vida, pensa a gente lá desde bebê, a gente tinha sucesso quase no 99% das coisas que a gente fazia quando tinha um bebê, porque tudo é meio errado, a gente não sabe como comer, a gente depende de todo mundo, a gente vira criança, mas ainda assim eu preciso tudo que eu vou fazer é meio errado, eu fico pensando assim no Miguel, né? Deve ser um saco essa criança, que toda hora tem alguém dizendo, cara, você podia fazer isso melhor, não tá certo, ó, isso aqui, ó, você deixou isso aqui para trás, você entendeu? Aí a gente vira adolescente, a gente quer, acho que dar um revide, né? A gente quer fazer tudo pior ainda para, tipo, apurrinhar os pais mesmo, né? E aí chega a parte adulta que, assim, eu já fiz um monte de bobagem, talvez por isso que isso aconteça tanto na adolescência, né, Adriana? Porque, assim, é um teste de limite constante para saber o que pode dar certo e o que dá errado. Só que, infelizmente, tem algumas coisas, assim como os cogumelos, alguns cogumelos podem ser comidos somente uma vez, né? Então, é isso. Às vezes não é a intenção de morrer, de nem testar, mas assim, é testar o limite. Eu vou tentar fazer, porque se der certo, cara, fantástico. Mas eu não vou pensar no se dá errado. Tanto que vocês lembram do Jackass? É Jackass, né? O nome daqueles caras que tinha antes Jackass. no Jackass, né? Jackass. Ah, eu não consigo falar isso. Aquilo era um sucesso. Jackass. Aquilo era um sucesso. Sim. Os caras pegavam lá e faziam umas coisas violentas. Bem violento, bem nada a ver. Talvez a gente que era meio jovem e alguns adolescentes daquela época, se você fala assim, meu Deus, cara, por que eu perdia tempo vendo aquilo lá, né? Porque naquela época era super cool, né? Era assim, nossa, que legal, o cara lá, vou tentar fazer igual, né? Então é isso. A gente só vai aprender a partir das más escolhas que a gente fizer. Isso é nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nos nossos amigos, com os nossos filhos. Não existe outra forma de aprender senão também escolhendo mal. O importante aí é escolher, porque existem pessoas que passam a vida toda sem fazer escolha alguma, e aí no final ainda vão se sentir vítimas da situação, mesmo sem ter tido optado por nada na vida toda, né? Então, assim, não interessa o quanto vocês vão errar, o importante é vocês estarem com a intenção de acertar. Mas também não fiquem justificando pelas boas intenções, né? Afinal, o ditado diz que o inferno está cheio delas, né? Então é isso que nós temos que buscar. Mas eu acho que o que fica claro aqui é sempre uma coisa, diálogo, né? A gente nunca vai saber escolher bem se a gente não conseguir informar para o outro aquilo que a gente sente de uma maneira respeitosa. Vocês entendem? Eu posso me chatear, eu posso ficar com raiva, eu posso estar com medo. Tudo parte do diálogo, né? Eu acho que isso que é o grande mote aí do que a gente está vendo. E, como está aí na última, né? Você é o criador do seu próprio destino, das suas escolhas e das suas emoções também. Afinal, ninguém... E a parte mais legal é isso, né? Ninguém... Tem uma caixa em cima do texto. É o vídeo de vocês. Depois eu vou ver como é que eu configuro melhor isso aqui. Mas ninguém é capaz de fazer a gente sentir nada. Já pararam para pensar nisso? Ninguém é capaz de fazer a gente sentir nada. A gente sente porque está aqui dentro. A gente que gera esses sentimentos. Ninguém é capaz de fazer você sentir raiva. A gente pode motivar, mas no final a escolha é sua. Você vai escolher sentir raiva, você vai escolher sentir medo, você vai escolher a felicidade, é você. Porque todos os sentimentos são muito subjetivos. Talvez o que eu fale para um que faça sentir muita raiva, para o outro é engraçado. Então, no final, sempre sim, a responsabilidade do que a gente sente é nossa. E esse é o principal problema. Não é? Tranquilos, gente? Mais alguma consideração que vocês queiram falar? Nossa aula foi longa hoje, né? Pra você ver que falar de sentimento sempre vai ser sempre esse motivo de muita fala. Flui. E até para mim, pra você ver como que é legal de falar sentimentos. Quando eu falei demente, tá, gente? Não levem a mal. É porque, assim, uma expressão de linguagem, porque eu não quero que ninguém fique bravo. Tem que explicar. Gente, tudo é diálogo, entendeu?
Você tem que entender que no final a pessoa saiu entendendo o que você queria realmente comunicar. Eu falava às vezes, com a Lia, né, essa semana, que eu estava com dificuldade nos textos. Por quê? Porque às vezes, por mais que você explique, a pessoa não entende. Mas eu entendo que é uma responsabilidade nossa, lá no site, comunicar bem o que... comunicar da melhor forma para que a pessoa entenda, né? Se ela está com dúvida, é uma falha a falha também é nossa. Por quê? Porque a gente precisa comunicar da melhor maneira. Comunicar sempre vai ser a solução para tudo. Ok? E quando não conseguir comunicar, desenha. Desenha, faz vídeo, é o que a gente está indo atrás. Pede ajuda para os colegas, né? Foi o que eu fiz aquele dia no grupo, né? Ó, universitários, eu estou com um problema. Porque eu tenho esse problema, né? Eu escrevo muito mais rápido do que... Eu penso muito mais rápido do que eu escrevo, e às vezes eu tenho uma boa intenção em escrever, mas depois do que eu escrevi, nem sempre é aquilo que eu queria dizer. Já talvez com as palavras um pouco, falando seja um pouco mais fácil. E aí por isso que eu fui lá e pedi ajuda. E é isso, né? Não está conseguindo escolher bem as emoções? Sabe de alguém que possa ajudar? Vai lá e fala, cara, ó, eu tô com um problemaço aí em resolver escolher as minhas emoções. Pode me ajudar? Então é isso, sempre pedir ajuda, sempre comunicar e sempre saber que a pessoa entendeu aquilo que você queria dizer. Ok? Paramos por aqui, então? Ok. Então tá, gente. Um abraço, tá? Boa noite para vocês. E lembrem do potinho, tá? Pode ser o caderninho da raiva também. O pote da raiva, vamos chamar. Valeu, gente. Um abraço, até mais. Boa noite a todos, boa semana.